Capítulo 11, 2, Tânticas românticas de enganação. Eu voltei o meu olhar para a frente. Aang. Está olhando o quê? Andromalius me estapeou mais uma vez. Parece que dessa vez ele colocou toda a força em sua mão. Infelizmente, a essa hora, já estava claro que ele não gastava seu tempo se exercitando. Seu golpe realmente não era forte. Eu olhei para frente de novo. Tanto o mestre quanto a serva são irritantes. Esbravejou Andromalius. Ele brandiu seu braço de novo. E a cada vez minha cabeça era girada devido à força. Mas era inútil. Já que ela voltava à posição original. Gramas, grrr. Vendo isto, o rosto de Andromalius começou a se distorcer com a raiva. Não conseguia conter sua raiva infantil, mas que ridículo. Era tão triste que eu não conseguia aguentar vê-lo. Eu me pergunto se Sua Alteza Dantalian pensava o mesmo. Ele estava dando risadinhas ao meu lado. Mas que beleza, Andromalius. Ser um ilustre Lorde Demônio e ainda assim não conseguir fazer sequer uma intocável abaixar a cabeça para você. Eu nunca ouvi falar disso. Tem certeza que não foi um engano dos deuses você ter se tornado um Lorde Demônio? Originalmente, você não deveria ter sido um camponês. O rosto de Andromalius ficou intensamente vermelho. Alguém tão ilustre como eu. Está tudo bem. Você não tem que dar desculpas. Às vezes até mesmo os deuses acabam cochilando no meio do serviço. Sua Alteza Dantalian sorriu. Todavia, esta será a última vez que lhe aviso. Não toque na minha amada novamente. E se desculpe sinceramente por ter agredido as minhas escoltas e minha amante. Não me faça rir. Smack! Andromalius, com seu punho, me acertou com toda a força. Eu caí da cadeira e rolei no chão. As bruxas soltaram um grito. A minha boca estava ardendo por causa do impacto. Com minha língua, eu podia sentir o gosto de ferro em minha boca. Eu peguei um guardanapo e limpei os cantos da minha boca. O tecido ficou vermelho com o sangue. Levantei o meu corpo lentamente. Pena de morte para você. Andromalius estava apontando o dedo para mim. Havia ódio em seus olhos. Isso não era surpreendente. Como alguém pode odiar tanto uma pessoa após ter acabado de conhecê-la? Eles estavam vendendo suas emoções por um preço inimaginavelmente baixo. Infelizmente, como uma comerciante, eu não conseguia respeitar um retardado que estava tentando vender seu produto a preço de banana. Pena de morte. Você vai receber pena de morte. Uma pária como você, nós podemos te dar uma condenação sumária sem nem mesmo um julgamento. Mesmo que você fosse morrer pelas minhas ilustres mãos, você não pode resistir. Você sabe disso. Peça perdão por agir de forma tão imprudente em frente à minha grandiosidade. Pena de morte, pena de morte. Ele era escandaloso. Só ficar repetindo a mesma palavra de novo e de novo. Isso mostrava o seu nível de inteligência. Um goblin de 5 anos provavelmente conseguiria expor um vocabulário mais amplo. Eu, com o mesmo rosto inexpressivo, encarei Andromalius novamente. Essa puta, até o fim. Andromalius começou a avançar até mim. Tudo bem. Eu vou arrancar essa sua boca agora, vadia. Vá se arrepender no inferno, quack. Entretanto, ele não conseguiu nem dar 5 passos. Todas as pessoas na praça gritaram ao mesmo tempo. Andromalius havia caído no chão. De seu pescoço, escorria um escuro sangue carmesim. O Lorde instintivamente moveu a mão para estancar o ferimento. O volume de sangue vazando era preocupante. Não era só uma feridinha que podia ser coberta com a palma da mão até que parasse. Andromalius, ao ver a quantidade de sangue em sua mão, soltou um grito. Foi um único golpe, migrando em um ponto vital. Desferido para causar morte certa com apenas um ataque. Vendo isto, eu pensei que isso realmente combinava com o método de caça de Sua Alteza Dantalian. Mas que pena, Sua Alteza Dantalian limpou o sangue de sua adaga. Trataram meu aviso com leviandade. A despreocupação de Sua Alteza não conhecia limites.
Das centenas de pessoas na praça, ele era o único calmo. Como se ele estivesse longe da atmosfera agitada ao nosso redor. Essa pessoa realmente esfaqueou Andromalius. Ao ponto que as pessoas iriam inadvertidamente duvidar de si mesmas e pensar isto. De qualquer forma, Sua Alteza estava segurando em sua mão uma lâmina pingando sangue. O líquido rubro tirava qualquer dúvida das pessoas. Eu me pergunto se é porque a pessoa que causou o incidente estava tão relaxada. A praça, que estava agitada com barulho agora há pouco, começou a se acalmar. Um silêncio sufocante recaiu sobre o local. Neste ar silencioso, a voz de Sua Alteza Dantalha ecoou baixa. Lápis lazuli. Sim, Vossa Alteza. Imediatamente eu curvei a minha cabeça. Recite a situação em que um Lorde Demônio é autorizado a atacar outro Lorde, assim como ordenar. Para um Lorde Demônio causar dano a outro Lorde Demônio, ele deve respeitosamente advertir o outro 2 vezes. Quando o segundo claramente ignorar o aviso, e continuar a danificar severamente a honra do primeiro, então ele pode atacar uma lei universal. Como os Lordes Demônios eram sagrados, eles estavam livres das leis terrenas. Entretanto, se conflitos ocorressem entre Lordes, então eles deveriam ser confinados por estas leis. A lei que eu acabo de citar era conhecida como aviso de Cócito. De acordo com as lendas, se uma pessoa morresse, ela deveria atravessar 5 rios: Aqueronte, Cócito, Flegetonte, Lete e Estige. Cócito era o segundo rio. Se um morto atravessasse, então ele eventualmente chegaria ao Flegetonte, que em vez de água, era um rio de lava. As pessoas que caíssem neste rio tinham suas almas queimadas. É por isso que dar o aviso de Cócito significava avisar o outro para parar antes que acabasse queimado. Andromalius grunhiu. Há aviso de Cócito? Keuk. Seu filho da puta, você sabe a besteira que você está falando. Esse tipo de reação era natural. Normalmente, este aviso só era usado no caso de uma guerra. Se um Lorde quisesse atacar a base de outro, então eles teriam que enviar uma declaração de guerra 2 vezes. Ele era usado neste tipo de situação. Seu propósito original era prevenir embates. Ao proclamar que ataques súbitos sem declarações prévias eram ilegais, no fim, tinha o efeito de impedir conflitos. Sua Alteza Dantalha estava abusando da lei engenhosamente. Andromalius bramiu. Keuk, acabou para você, seu desgraçado. Dantalha. É o seu fim. Os outros Lordes não vão deixar isso passar em branco. Keuk. É tarde demais para chorar e implorar por perdão. Eu, em minha grandiosidade, jamais o perdoarei. Quem está acabado é você. Sua Alteza pisou nas costas da mão de Andromalius. O som de ossos quebrando ecoaram. Andromalius gritou ainda mais depressivamente e se desmontou no chão. Lorde Demônio de 72 rank. Os crimes que você cometeu são esses. Primeiro, você ofendeu e agrediu as escoltas que contratei sem qualquer motivo. Segundo, você irracionalmente atacou a minha amada. Sua Alteza olhou em volta e falou em um alto tom de voz. Eu respeitosamente requisitei que Andromalius parasse, porém, ele me ignorou. Ele não apenas ameaçou a minha segurança, como também feriu a minha honra. Todos aqui presentes são testemunhas. As pessoas na praça começaram a murmurar entre si. Sua Alteza provavelmente nem estava mais pensando no Andromalius. Agora ele estava tentando arrastar todas as pessoas aqui para o ocorrido, como testemunhas. Olhem aqui. Retirando suas luvas e as jogando para longe, ele pegou a minha mão esquerda também, em seguida retirou a luva desta mão. E como se quisesse mostrá-la ao mundo, Sua Alteza levantou-a bem alto. O anel no meu dedo anelar. Um diamante azul resplandecia brilhantemente e reluzia. Havia também um anel semelhante no dedo anelar de Sua Alteza. Eu sou um Lorde Demônio. Esta jovem é uma plebeia. Não é permitido a nós dois nos casarmos. Entretanto, jurando pela deusa Afrodite, eu, Dantalha, o Lorde Demônio de 71 rank, declaro o meu amor a ela. Este anel é a prova disto. Mesmo que a sociedade proíba nosso casamento, nossos corações já estão unidos.
As testemunhas arquejaram. Um Lorde Demônio havia confessado seu amor por uma plebeia. Além disso, foi em uma praça pública na frente de centenas de pessoas. A partir de amanhã, as pessoas da alta sociedade estariam em um completo tumulto. A fofoca de um caso de amor entre um Lorde Demônio e uma intocável será propagada em todo canto. Era um fenômeno natural. Não importa a geração, as pessoas sempre iriam se empolgar com o assunto amor proibido. Era aí que se encontrava a tântica de enganação de Sua Alteza. Nesta grande história de amor, o personagem conhecido como Andromalios acabou tendo apenas um papel secundário. Um truque esperto. Se ele simplesmente matasse Andromalios, o que teria acontecido? Inevitavelmente, isso acabaria sendo nada mais do que um caso de assassinato. Mas se ele cometesse o crime pela plebeia que ele amava, então a história seria diferente. A entediante peça de assassinato se transformaria em um espetáculo de amor proibido. Sua Alteza e eu éramos Romeu e Julieta. Andromalios era o personagem secundário, Teobaldo, que era assassinado por Romeu. A verdade foi facilmente distorcida. Se apaixonar por uma leprosa. Que loucura! Insanidade, uma desgraça de Lorde Demônio. Andromalios soltou um gemido doloroso. Aquele pobre homem não fazia ideia. Ele enfrentaria sua morte sem nem saber em que tipo de esquema ele estava sendo envolvido. Eu senti um pouco de simpatia por ele. Seu desgraçado. Você não merece o direito de ser da mesma raça que alguém tão grandioso quanto eu. A hierarquia é uma ordem sagrada. Você se atrever a ir contra e desafiar a ordem da natureza. Eu me pergunto. Ordem da natureza, não é? Sua Alteza abaixou seu olhar até Andromalios. Um baixo, porém, horripilante suspiro saiu dos lábios dele. Deixe-me te dizer o que é a verdadeira ordem da natureza. Novato. É a lei da selva. Se um gato se opuser a um tigre, então o único resultado possível é a morte. A verdade por trás do mundo é algo bem simples e chato. Você não acha? Foi então que a feição de Andromalios ficou pálida. Ele agora, provavelmente começou a perceber que Sua Alteza Dantalian realmente ia matá-lo. Mas era tarde demais. É por isso que eu, pessoalmente, prefiro mentiras ao invés da verdade. Assim como um rosto limpo precisa de maquiagem, é essencial que a vida tenha um pouco de tempero. Poupe. Escolha a errada sem questionar se era certo ou errado. Sua Alteza brandiu seu punhal. A lâmina fincou-se na garganta de Andromalios assim mesmo. O sangue inundando a garganta de Andromalios o forçou a vomitar sangue. Gua, guac, poupe-me. Essa é uma frase terrivelmente entediante, nas nossas vidas já entediantes, isso apenas nos tortura e agoniza ainda mais. Eu vejo o tédio como um pecado da humanidade, e penso nele como um inseto perigoso que merece ser exterminado. Sua Alteza sussurrou. Foi em um volume tão baixo que só eu, que estava sentada logo ao seu lado, pude ouvir. Da próxima vez, volte depois ter treinado últimas palavras melhores, seu ator de quinta categoria. Andromalios estremeceu. Como uma marionete tendo seus fios cortados, sua cabeça pendeu. A última emoção refletida em seus olhos foi medo, ou foi ódio para com Sua Alteza Dantalian. Eu pensava que as duas opções eram bem plausíveis. Sua Alteza levantou as costas e olhou a praça ao redor. Ninguém tentou fazer contato visual com ele. Todos estavam instintivamente tentando evitar os olhos dele. Todos tinham sido consumidos por sua atmosfera serena. Era incrível. Sua Alteza Dantalian sozinho estava sobrepujando esta grande praça. Até agora, eu pensava que a grandeza de rei era nada mais do que um conceito abstrato. Entretanto, depois de ver Sua Alteza, eu entendi. Ele possuía algo que dominava a audiência. Ele não estava dominando-os com medo. Ele não estava atraindo as pessoas com prestígio. Algo muito diferente se espreitava. Por que ele não mostrou essa habilidade antes? Como ele foi presenteado com essa quantidade tremenda de talento depois de superar uma situação de vida ou morte com os aventureiros? O meu eu atual não conseguia responder nenhuma destas questões.
Entretanto, Lala, você aguentou bem, perdão? Meus vassalos jamais devem se submeter a outro indivíduo levianamente. Quando você se recusou a desviar o olhar até o fim, mesmo apanhando dele, eu fiquei bem impressionado. Você é uma mulher brilhante. Sua Alteza deu uma risada vulpina. Ouvindo aquela leve risada, eu pensei. No fim das contas, servir a Sua Alteza não foi uma escolha errada. Hoje, pela primeira vez eu tive certeza.